Fala pessoal, tudo bem com vocês aí? A gente vai começar uma série sobre o livro de Enoque. Após ler o livro e estudar várias teorias, cheguei à conclusão de que é possível criar uma compilação para melhor entendimento do assunto. Então vamos começar aí com a primeira parte, Os Mistérios Proibidos de Enoque, a história não contada de homens e anjos. Eu posso dizer, pessoal, para vocês que esse vídeo é uma espécie de tesouro raro, que simplesmente aborda tudo, absolutamente tudo, sobre as origens da humanidade e todas as dúvidas, teorias e mistérios juntas em apenas um lugar. Vamos iniciar então a primeira parte. Com o ritmo alucinante da vida moderna, a maioria de nós não se preocupa em pensar a respeito de anjos. Mas nem sempre foi assim. No século IV, por exemplo, quando os guerreiros visigodos abalaram o Império Romano, quando a desordem civil e a corrupção social atingiram índices nunca antes alcançados, e quando as dificuldades econômicas eram imensas, as pessoas pensavam sobre anjos. As pessoas tinham questionamentos com ramificações sérias e abrangentes, com base em evidências convincentes retiradas de diversas fontes. Nossa tese confirma o livro de Enoque. Existem realmente os anjos caídos. Eles encarnaram na terra e corromperam as almas do seu povo, e eles serão julgados pelo eleito no dia do retorno de seus servos eleitos. Nossa tese deve também, por força da lógica, mostrar que esses anjos caídos, juntamente com a progenie dos nefilins expulsos do céu por São Miguel Arcanjo, continuaram a encarnar na terra ininterruptamente durante pelo menos 500 mil de anos. Assim, estou preparado para provar que eles convivem conosco hoje, ocupando posições de poder na igreja e no Estado, como pessoas importantes em assuntos de guerra e finanças, nos bancos e nos conselhos políticos que determinam o destino atual da humanidade, por meio do controle populacional e da engenharia genética, do controle da energia e das commodities, da educação e da mídia, de estratégias ideológicas e psicopolíticas de dividir para conquistar. A história não contada de homens e anjos é uma pequena abertura na porta que representa a exposição final e completa dos manipuladores e dos manipulados, dos opressores e dos oprimidos. Quando concluir esse ensaio, ficará claro, pela graça de Deus, pelo meu conformador e instrutor, que os anjos caídos encarnados, personagens principais da profecia de Enoque, têm sido desde o princípio os destruidores dos sonhos do homem. Eles transformam em escárnio os melhores esforços dos corações mais nobres e colocam em movimento as espirais de generação e da morte nas civilizações ocidental e oriental. Todos os seus atos podem e devem ser revertidos pelos julgamentos do Filho de Deus, verdadeiro e justo, e pela sua luz que habita no interior dos seus seguidores. Com esse objetivo, e para a aceleração
dos que escolheram ser instrumentos da vontade de Deus, estou incluindo na minha investigação sobre a história dos anjos caídos, como introdução, a edição do livro de Enoque e os segredos de Enoque. Acredito que esses registros das experiências que Enoque teve com o amado Pai são cruciais para o entendimento de uma antiga conspiração que ainda ameaça a humanidade da Terra e que estará conosco até que os filhos da luz recebam o verdadeiro conhecimento sobre a semente do maligno e a semente do Filho de Deus. Não sabe explicar, mas você sente. Você sentiu a vida inteira. Neste e em outros trabalhos, vamos tentar esclarecer as pessoas interessadas sobre o modus operandi dos anjos caídos. E há alguma coisa errada com o mundo. Você não sabe o que é, mas está ali, como uma farpa em sua mente, deixando-o louco. E sobre a senda do ungido do Senhor. Pelos seus frutos vocês o conhecerão, os que vêm do alto e os que vêm de baixo. E pelo livre-arbítrio todos escolherão a quem servir, a luz ou as trevas, e serão julgados de acordo com suas obras. A questão principal de toda a investigação e essa série que você vai assistir é muito simples. Seus anjos do mal viveram na terra e, como parecem indicar as escrituras, assumiram a aparência de homens comuns. Por que razão não poderiam estar ainda vivendo aqui? Considerando a situação do planeta, onde poderíamos encontrá-los? Eles manipulam nossos governos e nossa economia? Quem são eles, afinal? Algumas das respostas poderiam ser encontradas no século IV, preservadas em livros pouco conhecidos, alguns deles nunca traduzidos em português ou inglês. Uma breve pesquisa nos arquivos dos primeiros patriarcas da Igreja Cristã revela um fato intrigante. Eles realmente sabiam a respeito da encarnação de anjos, um conhecimento tão perigoso que foi considerado heresia. Nos primeiros séculos depois de Cristo, padres da Igreja filosofavam sobre a origem do mal no universo de Deus, especialmente na Terra. Todos concordavam que a raiz do mal estava associada aos anjos que caíram do céu, ao registro das Escrituras sobre a rebelião de um arcanjo contra o Todo-Poderoso, e aos anjos que haviam sido expulsos juntamente com o líder rebelde. Esses anjos foram muitas vezes retratados como criaturas imateriais com asas, como demônios negros e sombrios, que tentavam o homem a errar, sussurrando pensamentos negativos em seus ouvidos. Mas algumas passagens importantes nos livros santos indicam que poderia haver muito mais do que isso. E todos os fatos estão relacionados aos anjos caídos e sua enorme sabedoria em conduzir os eventos atuais.